Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um bate-papo do canal Steam é Nós, falando de muita ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Antes de a gente apresentar as nossas convidadas, vamos dar uma boa noite, né? Boa noite, Cristine, tudo bem? Boa noite, Jorge, tudo bem? Boa noite, Dayana, tudo bem? Tudo bem, Jorge. Você tá bom? Tô bem, tô bem. Daqui a pouco a gente vai parar com os nomes e vamos para os apelidos, né? Que fica mais fácil de conversar, né? Mas vamos apresentar as nossas convidadas, né? Nossa convidada, a primeira nossa convidada é Cristine Fulchuni, né? Pouquinho. Certinho? Ok, Fulchuni. Comecei bem já, ó. Coordenadora de projetos na Prolata Reciclagem, mestre em Ciência e Engenharia de Materiais na Universidade Federal da ABC, graduada em Ciência e Tecnologia e Engenharia de Materiais também pela UFABC. 14 na área da reciclagem de embalagens. Então, hoje a gente vai conversar bastante sobre reciclagem e embalagem. A nossa segunda convidada é a Daiane Silas. Ela é pós-graduanda em Gestão de Compras e Suprimentos na FECAP. Ela é engenheira ambiental e urbana e bacharel em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal da ABC e atua há mais de 4 anos com projetos de economia circular, logística reversa e atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, junto com cooperativas de catadores e empresas de reciclagem. Hoje o nosso tema é a reciclagem como processo de transformação no mundo. Então, nossas convidadas aqui têm vasta experiência em reciclagem, né? Mas antes de a gente bater um papo sobre reciclagem, a gente sempre quer conhecer um pouquinho, né? Quem são as nossas convidadas, fora esse currículo que vocês têm aí extenso, essas experiências. A gente quer conhecer um pouquinho mais o lado da pessoa, né? Então, vamos lá para uma pergunta filosófica. Vamos começar pela Cris. Cris, quem é a Cris? Conta pra gente. Quem é a Cris? Vou começar, então. Bom, eu nasci em Minas Gerais, né, em Pouso Alegre. Não é uma cidade tão grande, mas na região é uma cidade grande. Quando eu nasci, meus pais eram bem jovens e tudo, então eu estudei a maior parte da minha vida em escola estadual. Até a quinta série eu estudei em escola estadual, sempre escolas com muita qualidade. Não é porque é estadual que eu me senti defasada em momento nenhum. Quando eu tinha, acho que uns 12 anos ou 13, a gente se mudou para Itu, em São Paulo. E quando eu tinha acho que uns 13 ainda, a gente só ficou um ano em Itu. Aí a gente se mudou aqui para Santo André. E então estudei em várias escolas. Depois fiz escola técnica também, estudei na ET, no ensino médio, e foi nesse tempo que eu também prestei um curso técnico de química. Sempre fui interessada nessa área, né, entender um pouco de como os materiais funcionam, e prestei o técnico em química, fiz o técnico em química. Nesse mesmo tempo que eu estava fazendo o técnico, eu concluí o ensino médio. Depois fiquei pensando, né, o que eu ia estudar, e por conta do técnico em química eu pensei em fazer engenharia química. Então eu prestei faculdade para engenharia química na USP e na FEI. E aí eu não passei na USP, passei só na FEI, só que eu não queria ter que gastar tanto, né, em uma faculdade de engenharia. Eu queria passar em uma faculdade que fosse pública para, enfim, né, para ficar mais fácil, para não ter que pagar pela faculdade, porque ainda bem, né, a gente tem esse privilégio aqui no Brasil. E então eu fiz um ano de cursinho, e no ano seguinte eu prestei Unicamp, USP, UFABC, FEI novamente, e aí eu passei na UFABC e na FEI. E eu comecei as duas. Eu fiz a FEI durante uns 2 meses e a UFABC. Então eu ia na FEI pela manhã, lá eu
eu queria fazer engenharia química, porque eu ainda estava com essa ideia de engenharia química, e na UFABC ela ainda era muito nova. Eu entrei em 2009 na UFABC. Eu ainda tinha um pouco de receio, né? A gente não tinha nem prédio direito na UFABC, então eu falei, não sei, se não der certo, pelo menos eu tô aqui na FEI. Mas eu me senti muito segura na UFABC com o passar do tempo. Os professores sempre muito bons, mas eu ainda não sabia o que eu queria fazer na UFABC, porque eu não tinha essa opção de engenharia química. Eu pensei que eu ia cursar química lá. Só que com o passar do tempo, eu acabei optando por seguir na engenharia de materiais, porque a faculdade ela é bem interdisciplinar, né? Então você consegue ter contato com um pouquinho, pelo menos, de contato com todos os cursos. E aí eu optei por seguir pela engenharia de materiais, né? E eu não me arrependo, porque eu acho que tem muito mais a ver comigo engenharia de materiais do que química ou engenharia química. E acho que é isso, assim, tô aqui hoje, né? Eu não sei, falo do profissional também ou espero para depois? Não, profissional depois. Ah, então tá bom. E você, Dai? Conta pra nós aí, quem é a Dai? Bom, acho que eu segui um pouquinho a linha da Cris. Jogadora aí de jogos digitais, aí a cadeira dela lá. Menina, é pra não ter dor nas costas. Você não faz ideia. Vai chegando uma certa idade que você fica sentado o dia inteiro, dói costa, dói perna, dói tudo, entendeu? Aí você dá uma investida na cadeira pra ver se para e você descobre que, na verdade, é falta de exercício, que você podia ter feito um exercício em vez de comprar uma cadeira. Mas tudo bem, né? Seguindo um pouquinho, vou seguir um pouquinho a linha da Cris. Então, eu sou de São Paulo, eu nasci na cidade de São Paulo. Eu fui por muito tempo vizinha do Jorge, sem saber que eu era vizinha do Jorge. Então, eu morava na Coab Adventista, só que eu estudava na região mais próxima do Morumbi, em colégio estadual. Depois de um tempo, a minha família se mudou e eu vim aqui também para a Zona Sul, Interlagos, e eu passei a estudar em colégios particulares, né? Então, eu terminei toda a minha ensino fundamental, ensino médio, eu terminei em colégios particulares. Quando eu fui fazer a faculdade, eu não sabia muito o que fazer, mas eu sabia que eu queria fazer algo relacionado a números, porque eu sempre gostei muito mais de exatas. Então, por uma questão de ser fácil escolher, né? Porque quando você não tem muito conhecimento, você acaba tendo algumas opções, que é medicina, engenharia ou advocacia. Eu escolhi engenharia, né? Porque era a única que tinha a ver com números. Então, só que para pagar engenharia não dava para os meus pais pagarem engenharia, e tem uma característica muito boa de engenharia que não dá para você trabalhar durante o seu curso, né? Ou você estuda e alguém paga o seu curso, ou você não estuda, né? Então, eu consegui uma bolsa para fazer cursinho, em que meus pais pagavam o material, né? Então, eu podia fazer o cursinho, e eu consegui entrar na UFABC. Eu não sabia que engenharia eu queria fazer, tá? Era, nesse esquema mesmo. Então, eu queria fazer uma engenharia, só não sabia qual. Então, a UFABC foi ótima nesse ponto, porque você não precisa saber o que você quer fazer quando você entrar lá. Ela te dá a oportunidade de escolher. E quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a ver que eu estava muito mais ligada para um lado, apesar da matemática e tudo mais, eu estava muito mais ligada para um lado social do que para o lado técnico do negócio. Você vai fazer engenharia e vai fazer algo social, né? Não tem nada a ver. E eu tive uma grande oportunidade, que foi no meu primeiro estágio. Eu já consegui um estágio ligado a essa parte social, que foi, inclusive, onde eu conheci a Cris. E, então, eu já consegui me achar um pouco ali. Na reciclagem, eu consegui juntar essas duas coisas, que é essa parte técnica com a parte social. Ela conseguiu linkar para mim. E aí eu continuo trabalhando com reciclagem, eu acho que eu pretendo trabalhar com isso do meu coração, assim, até não dá para trabalhar mais, que é algo que eu gosto muito. E fora dessa questão, assim, mais educacional, né, eu gosto de dançar, eu gosto de fazer trilha, eu gosto de ler bastante, de assistir série agora durante
a pandemia, então estou só assistindo 6. Então, acho que essa sou eu. Entendi. As profissionais, né? Só falaram de coisas profissionais, as duas. Isso tudo bem. Lembrando aí, quem tá assistindo a gente aí, manda as perguntas aí no chat aí, para elas responderem. Ponha elas em saia justa, façam perguntas difíceis, para elas responderem. Então, continuando essa questão profissional, conta um pouquinho, o Dai, começar com você agora, um pouquinho, o que é engenharia ambiental? Né? Então, tem bastante gente aí nesse processo, que nem vocês duas comentaram, né? Não sabia o que fazer, né? Então, é hora de você convencer as pessoas em fazer engenharia ambiental. O que faz um engenheiro ou uma engenheira ambiental? Como que é o curso? Conta pra gente. O curso de engenharia ambiental lá na UFABC, ele tem algumas características diferentes de outros cursos de engenharia ambiental. Primeiro que o nome do nosso curso já não é engenharia ambiental, é engenharia ambiental e urbana, porque não é só para a gente pensar na parte da natureza. A ideia do curso é realmente te colocar numa posição de você pensar a cidade dentro da natureza. Então, é por isso que ele é um curso diferente. Né? Geralmente, o engenheiro ambiental ele trabalha mais com processos de, por exemplo, vamos trabalhar na Sabesp para ver como a gente vai tratar a água, né? Vamos trabalhar, por exemplo, na CETESB, aqui em São Paulo, né? Que é o órgão regulador que sai dando multa se alguém faz alguma coisa errada fora da legislação ambiental. E a UFABC ela tem essa característica do urbano também. Então, ela te traz uma visão de como a cidade funciona. Então, sem pensar somente nesses grandes equipamentos, né, de saneamento e tudo mais. A gente está falando de como que as pessoas usam a cidade, falando de transporte, falando de onde as pessoas estão ocupando o território e a qualidade que elas estão ocupando em território. Então, por que elas estão vivendo tão afastadas de centros e tendo dificuldade de sobreviver? Então, ele é o curso de engenharia ambiental e urbana da UFABC, ele tem essa característica de não ser um curso só técnico. Então, ele tem toda essa parte social envolvendo também. Quando o pessoal for procurar alguns outros cursos, dá uma pensada nisso, tá? Porque para mim foi muito importante o curso ter essa característica um pouco mais social, que ele conseguiu me fazer ver a realidade da cidade, não só do ponto de vista do engenheiro, né, que é aquela pessoa dura, que geralmente só vê a parte técnica. Então, eu super recomendo a UFABC, gente, fazendo aqui o meu jabá já. Bom, Cris, Oi. Conta aí, o que faz uma engenheira de materiais? Engenheira de materiais aí, ó, sem fazer encrenca, né? É uma pessoa dura aí que não só pensa a parte técnica, que não pensa na parte social, sem fazer intriga aí com a colega do lado, né? Não é bem assim, né? Conta pra gente um pouquinho. A engenharia de materiais, ela não é muito conhecida aqui no Brasil, né? Apesar de não ser um curso tão novo assim, mas ele não é muito conhecido. Até na época que eu estava procurando estágio, tinha até algumas empresas que não sabiam que faziam engenheiro de materiais. Às vezes eles confundiam um pouco com engenheiro químico, um pouco com um engenheiro de processos, né? Mas o engenheiro de materiais, na verdade, ele nada mais é do que o engenheiro que estuda os materiais e as propriedades daqueles materiais, como que você pode fazer um processamento de um material, como você pode aplicar um material, fazer combinação de materiais, para garantir que você tenha um material final com propriedades, né, e resultados que sejam os melhores possíveis. E aí, de aplicações, você tem, assim, todas as aplicações possíveis. Então, materiais a gente tem aplicado em embalagens, em eletrônicos, em um carro, em um avião. Você tem materiais biomédicos. Então, assim, tem várias frentes que você pode seguir depois, né? Você pode se especializar.
E falando puramente da engenharia de materiais, quando você estuda também, você pode fazer especialização. Então, basicamente, as especializações dentro do curso de engenharia de materiais é em materiais poliméricos, que muitas pessoas conhecem aí como os plásticos, em materiais metálicos e em materiais cerâmicos, né? E tem também os materiais compósitos, que seria uma quarta classificação aí, que é uma junção de mais de um tipo de material, né? Mas na UFABC também é um pouco diferente, porque você não sai um engenheiro especializado em polímeros, um engenheiro de materiais especializado em metais. Você sai um engenheiro de materiais. E dali você pode escolher para onde você quer seguir. Então, assim como a engenharia ambiental e urbana, a gente também tem essa particularidade na UFABC, mas a gente não é duro, Dai. A gente não é. A gente não trata só de números, tá? Bom, falando que a gente não é só duro, né? Que a gente, em outras perspectivas, conta pra gente por como você foi parar em reciclagem. Cris, começa com você agora. Tá bom. Eu fui parar em reciclagem por um caminho da vida mesmo, né? Quando eu fui fazer estágio, eu fiz estágio na mesma empresa que a Dai fez estágio, mas quando eu entrei lá, eu entrei como estagiária em pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma empresa que era especializada em criar soluções com materiais reciclados para outras empresas, né? Era uma consultoria. Então, eu atuava ali com alguns projetos para outras empresas, buscando soluções para o que era o resíduo dessas empresas. Então, por exemplo, uma empresa que tinha como resíduo vou supor aqui, uma embalagem de salgadinho. Então, a gente tentava buscar uma solução para reutilizar aquela embalagem de salgadinho. E durante esse estágio, acabou que uma pessoa de outra equipe saiu e eu fui, né, deslocada para trabalhar com um projeto que era justamente o projeto que eu trabalho hoje. Então, esse projeto era de logística reversa, de embalagem de aço. E depois, enfim, fui efetivada nessa mesma empresa, continuei trabalhando lá. E eu me dei muito bem nesse ramo, porque apesar de parecer que não é muito engenharia de materiais, tem tudo a ver. E como a Dai falou, a gente, apesar de ser engenheiras, a gente tem muito esse lado de tentar ajudar de alguma forma, né? De tentar fazer a diferença de um lado social, porque acho que é também uma forma da gente colaborar. E só que eu estava fazendo, né? Estava trabalhando nessa empresa quando a UFABC abriu um processo de mestrado em ciência e engenharia de materiais. E eu estava esperando por esse mestrado. Então, eu prestei e passei. E quando acho que eu estava no segundo ou terceiro mês do mestrado, eu consegui uma bolsa da UFABC para fazer o mestrado. Só que eu não poderia ter nenhum vínculo empregatício para conseguir essa bolsa. E eu queria muito me dedicar ao mestrado naquela época. Então, eu acabei saindo dessa empresa, fiz um mestrado. O mestrado que eu fiz não tem nada a ver com a área de reciclagem, é em nanomateriais. Então, né, foge um pouco. Mas aí eu estava no fim do meu mestrado, em 2018, quando a empresa que eu trabalho hoje entrou em contato comigo, dizendo que estava com uma vaga em aberto, enfim, e me chamou para ir fazer parte da equipe. Então, eu voltei. Acho que eu nunca vou deixar esse mundo da reciclagem, sabe? Acho que eu entrei e vou ficar aqui, porque é uma área muito, muito boa, sabe? Muito promissora. Acho que tem tanta coisa para ser feita ainda, que com o passar do tempo, acho que a vontade é só
entender mais sobre como fazer sua parte, sabe? Como ajudar o Brasil a ser melhor em reciclagem, enfim, acho que vou continuar na área com certeza, mas foi assim que eu vim parar aqui. Foi meio que uma coisa do destino. Coisa do destino. Isso aí. E você, Dai? Você já falou, conta um pouquinho, né? Como você veio parar, né? Foi coisa do destino também? Foi coisa do destino, porque assim como eu não sabia o curso que eu ia fazer, né? Quando eu fui para o estágio, eu estava experimentando vários cursos diferentes, né? Lá na UFABC, porque tem essa característica de que a gente, quando não sabe o que vai fazer, pode experimentar várias matérias. E eu acabei sendo chamada para trabalhar nessa mesma empresa que a Cris, mas eu trabalhava do outro lado. Enquanto a Cris, ela trabalhava no começo transformando o material, eu tinha que arrumar, digamos, matéria-prima para ela poder transformar. Então, já que ela precisava, por exemplo, desse saquinho de salgadinho, precisava arrumar onde diabos foi parar esse saquinho de salgadinho para poder comprar, para ela poder processar esse material. E a forma que era trabalhada nessa empresa era com cooperativas de catadores. Então, na minha entrevista, inclusive lá, foi muito engraçado que um dos motivos de eu ser contratada não foi porque questões técnicas, nem nada disso, foi porque quando eu fui fazer a entrevista, falaram para mim, então, aí você vai trabalhar com cooperativas de catadores e tudo mais, e a pessoa que me contratou falou que, tipo, eu abri um sorriso assim, nossa, que legal, então eu vou poder ir nas cooperativas de catadores e ver as pessoas, e aí foi, tipo, por isso que eu fui contratada, porque eu gosto muito desse contato com as pessoas, né, e de alguma forma saber que eu vou poder ajudar elas, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que seja só comprando aquele material uma vez, já gera algum impacto. Depois de um tempo trabalhando nessa empresa, né, eu fui efetivada, continuei trabalhando lá e acabei saindo. E quando eu saí, eu fiz a escolha de que eu queria continuar trabalhando com reciclagem, porque o meu objetivo era, de alguma forma, impactar na vida dessas pessoas que estão lá no dia a dia, catando lixo na rua, tornar elas mais... que as pessoas consigam ver, né, essas pessoas, porque hoje elas não são vistas. E também gerar, mesmo que fosse um impacto pequeno, na vida dessas pessoas. Então, eu escolhi continuar trabalhando com reciclagem, e eu fui para uma outra empresa que também trabalha com isso, trabalha com esse tipo de projetos, trabalhando com cooperativas também, ou com empresas que trabalham com reciclagem no geral. E eu continuo nessa empresa, já estou nela há 2 anos, e agora eu estou me especializando, eu estou fazendo a pós-graduação em compras e suprimentos, que todo mundo vai falar, mas diabos tem a ver isso com reciclagem, né? Não tem nada a ver, mas a minha ideia em fazer isso é que vou conseguir ganhar escala para essas pessoas. Então, tipo, hoje num processo que é muito informal, né? Essas pessoas, elas às vezes não têm o conhecimento, ou elas têm o conhecimento, mas elas não têm a oportunidade. Então, de repente, dentro de uma empresa que quer trabalhar com reciclagem e a gente tentar transformar isso em uma grande escala, a gente consiga fazer isso de uma forma muito maior. Então, foi assim que eu vim parar na reciclagem. Eu acho que eu vou continuar, tipo, muito tempo, porque é algo que... A parte ambiental é legal, mas o que mais mexe comigo é aquela pessoa que tá lá pegando lixo e saber que eu fiz alguma coisa por ela, sabe? O que mais mexe, assim, no meu coração. Então, vou ficar aqui muito tempo ainda trabalhando com reciclagem. 2 entusiastas da reciclagem. Então, conta pra gente um pouquinho, Dai, como é seu dia a dia de trabalho, né? Conta um pouquinho o que você faz. A gente falou bastante de reciclagem, né? Mas a questão é, o que você faz? Conta pra gente. Bom, o que eu faço é mais difícil explicar do que a reciclagem em si, tá? Que as empresas, né, que colocam as embalagens no meio ambiente, aqui no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, elas precisam se responsabilizar por esse monte de lixo que elas colocam, tá? E como que elas conseguem se responsabilizar?
uma empresa, ela não vai criar, né? Eu coloquei uma embalagem de plástico, eu não vou criar uma cadeia de plástico para ir lá, para o sujeito coletar, né? Não vou contratar um monte de gente para fazer isso e criar uma outra indústria que não tem nada a ver com o que eu faço. Então, essas empresas, elas acabam remunerando empresas que já existem e trabalham com reciclagem. Então, por exemplo, a empresa que coloca esse tipo de garrafa aqui, ela, de alguma forma, tem que garantir que essa garrafa aqui, ou pelo menos uma quantidade dessa garrafa, não vai para o aterro sanitário, não vai para o lixão, mas sim que ela vai ser reciclada e virar matéria-prima de novo e virar um novo produto. Ela tem que garantir isso pela nossa legislação. A nossa legislação não costuma fazer muita coisa boa, mas isso ela faz. Então, ela obriga e, em muitos estados, ela fiscaliza, o que é melhor ainda. Então, essas empresas procuram empresas como a que eu trabalho ou projetos como o que a Cris trabalha, para que elas possam investir dinheiro nessas outras empresas e cooperativas que fazem a coleta, né, desse material. Então, no final, a gente trabalha com o dinheiro dessas empresas investindo nessas cooperativas para que elas possam se profissionalizar e ter um trabalho mais digno, né, principalmente. Então, e além de tudo isso, né, da parte da dignidade, né, tudo mais, ela também consegue aumentar a produção dela. Então, com esse investimento, o objetivo no final é fazer ela se tornar um lugar melhor para trabalhar e conseguir reciclar ainda mais do que ela já recicla hoje. Então, eu trabalho indo atrás dessas empresas que poluem, digamos, para fazer um investimento nessas outras que estão realmente fazendo a reciclagem do material. Boa. E você, Cris? O que você trabalha? Conta aí no seu dia a dia. Eu trabalho na associação que é responsável pela logística reversa das embalagens de aço. Então, embalagens principalmente de alimentos e embalagens de tintas, né? Então, como a Dai falou, aqui no Brasil existe uma lei, que ela existe desde 2010, em que as empresas que colocam, né, essas embalagens no mercado, elas são responsáveis por realizar a logística reversa de parte dessas embalagens. Hoje ainda não é 100%, né, a obrigação não é de 100%, mas parte dessas embalagens precisam entrar novamente no mercado aí, precisam passar de resíduo para matéria-prima. Então, no meu caso, é específico para embalagem de aço, o que é teoricamente mais fácil, né? Porque a embalagem de aço, falando em questão de propriedade, de processamento, tem algumas vantagens, porque o aço ele pode ser reprocessado e ele não vai perder, né, as características dele. Então, se você vai pegar lá uma latinha de ervilha, uma latinha de achocolatado, você pode reprocessar ela e fazer um novo aço que ele vai continuar com as propriedades. E tem outra vantagem também, que esse sistema, essa logística, né, ela já existe há bastante tempo no Brasil. Então, tanto as cooperativas de catadores, como a Dai falou, eles recebem parte dessas embalagens por meio da coleta seletiva, eles realizam a separação dessas embalagens e comercializam, quanto também os sucateiros, né, que popularmente conhecido aqui no Brasil, que são aquelas empresas, né, os comércios de sucata. Então, eles também recebem bastante embalagens de aço, acumulam em grandes quantidades e comercializam com a siderúrgica. A siderúrgica é a empresa que vai fazer essa reciclagem de fato. Hoje no Brasil a gente tem grandes siderúrgicas, né? Até uma das maiores empresas do Brasil é uma siderúrgica, e as duas maiores siderúrgicas da América Latina, até maiores do mundo, ficam aqui no Brasil. Então elas vão fazer esse processamento. O que eu faço no meu dia a dia é justamente fazer a gestão desse programa de logística reversa. Então, eu também trabalho com as cooperativas de catadores de materiais recicláveis, e aí a gente tem várias ações com as cooperativas que
A gente tenta, de todas as formas, né, apoiar as cooperativas para que elas consigam se profissionalizar, porque são grupos formados por pessoas geralmente de baixa renda, pessoas que não tiveram oportunidade na vida, não têm estudo, pessoas que não têm outras oportunidades, que muitas vezes só ser catador é a única oportunidade da vida dele. Então, a gente tenta apoiar muito, assim, na gestão, a gente tenta apoiar com algumas doações para que eles possam trabalhar com as mínimas condições de segurança, como, por exemplo, doação de EPIs. A gente tenta trabalhar também auxiliando essas cooperativas a repensarem o layout, a criarem fluxos, né, para que eles consigam gerir melhor a cooperativa. A gente apoia com adequação documental, enfim, tem várias frentes com cooperativas. Aí a gente trabalha também com os sucateiros, que eles são muito importantes para a gente, porque o Brasil, ele tem, né, extensões territoriais gigantescas. Então, para a gente conseguir fazer com que a latinha de aço que chegou lá no Amazonas chegue na siderúrgica, a gente precisa acumular uma quantidade muito grande para que o frete compense. Então, além do Brasil ser muito grande, a gente tem uma particularidade de que essas siderúrgicas que eu comentei, que são as recicladoras, né, elas ficam aqui no Sudeste, basicamente. Então, os estados do Centro-Oeste e do Norte sofrem bastante com essa questão logística. Então, a gente precisa desses sucateiros, eles são bem importantes para a gente, então também tem contato com eles. E a gente também realiza instalação de alguns pontos de entrega voluntária, que são aqueles containers, né, que a população consegue devolver as embalagens que eles consomem. E aí, assim, pode ser embalagem de tinta vazia, embalagem de alimento. Então, a gente faz todo esse recolhimento e devolve aí para a cadeia. E aí, a gente realiza também ações de educação ambiental. Então, assim, eu estou envolvida com tudo isso, e acho que essa questão de educação ambiental, até, de repente, o que mais a gente precisa fazer, né? Porque, falando um pouco de reciclagem, né? Enfim, a gente comentou aqui que existe leis, as leis do Brasil são muito boas em questão de logística reversa, mas elas ainda não são cumpridas, né, de fato, né, não são totalmente cumpridas, a gente ainda tem muito o que evoluir. Tanto é que hoje, enfim, o índice de reciclagem no Brasil é muito baixo, e a gente tem capacidade para mais. Então, acho que essa questão de educação ambiental aí é o que a gente mais precisa fazer, né? Mas eu não posso fugir do assunto. O que eu faço no dia a dia é mais ou menos isso. Não, voltando nessa pergunta aí, eu vou voltar com essa pergunta para vocês. Tá bom. E aí vocês respondem aí, uma responda, outra complementa. Qual que é o grande desafio de implementar realmente uma reciclagem séria no Brasil, na opinião de vocês? Não tem ordem, não, vocês falam aí. Tá. A grande dificuldade, tá? Quando a gente está falando de reciclagem, a gente pode alencar alguns pontos. Questão da educação ambiental, então, você, né, todo mundo em casa fazendo essa separação, e eu não digo fazer uma grande separação, não, tá? Tô falando só separar o seu lixinho orgânico, o seu papelzinho do banheiro, né, as coisas da sua cozinha, das embalagens e de materiais no geral que você sabe que pode ser reciclado. Esse é um ponto, as pessoas não sabem o que é feito com o lixo delas. E muitas não se importam também com o que é feito com o lixo delas, porque não lhe diz respeito. A partir do momento que o lixo sai da minha casa, não necessariamente, ele não é mais um problema meu, ele é um problema da prefeitura, ele é um problema, não sei, de quem está na rua e vai entupir o bueiro da casa da pessoa, ele é um problema de qualquer pessoa, mas ele não é mais um problema meu, porque ele é lixo, então, tipo, me livrei dele, graças a Deus não está mais aqui. Então, essa visão, é uma visão de grande parte da população, tem sofrido várias mudanças, mas ela ainda é uma realidade, assim, algo que acontece. Outra coisa é a não valorização dessas pessoas que trabalham com reciclagem.
Porque quem trabalha com reciclagem, é como a Cris falou, é uma pessoa que ela não teve grandes oportunidades na vida dela. Então, são moradores de rua, são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade no geral, são pessoas que, não são todos, tá, gente? Mas tem gente que usa droga, são pessoas que estavam em penitenciário e não tiveram outras oportunidades e decidiram trabalhar com resíduo, né? O que as outras pessoas chamam de lixo, né? Para ela é o ganha-pão dela. E então, tipo, a valorização dessa pessoa, essa pessoa quando ela tá na rua trabalhando com lixo, você olhar para ela, e você vê ela como um ser humano que está fazendo um trabalho que é essencial, também é importante. É um dos motivos, né, de que as pessoas têm vergonha de trabalhar com lixo, né? Tipo, eu não. Enquanto a gente sentir vergonha dessa pessoa, ela também, qualquer momento ela quer sair daquela vida porque não é algo bom para ela, né? Então essa valorização também é muito importante. São mães de famílias, geralmente são pessoas negras que não tiveram oportunidades. Então, tipo, a maioria das pessoas de catadores, as estatísticas mostram que são mães negras, solteiras, porque elas tiveram menos oportunidade. Elas estão ali, foi onde ela achou uma oportunidade. Outro ponto é que, aí dando uma cutucada nos engenheiros de materiais, nos engenheiros de alimentos, eles não gostam muito das embalagens, sabe, que são fáceis de serem recicladas. Então, quando a gente vai comprar qualquer coisa, né, a primeira coisa que chama a atenção da gente é a embalagem. Você vai lá, tipo, a criança, ela vai primeiro pelas cores da embalagem. E quanto mais cor, pior para reciclar. Quanto mais material misturado ali, pior para reciclar, pior vai ser a característica do material que vai ser processado depois. Então, os nossos hábitos de consumo e que nós fomos levados, né, a ter esses hábitos durante a nossa vida, nós somos educados nas nossas casas e também fomos educados pela indústria, eles pioram muito a qualidade do material. Então, além disso, a reciclagem, a ideia é que ela seja a última coisa, tipo, uma das últimas coisas que a gente tem que fazer. A gente deveria não gerar esse lixo. Tipo, o primeiro ponto vamos repensar o que a gente está comprando, vamos, né? Será que eu preciso de uma embalagem para embalar a porcaria da banana, que nem sempre aparece na internet, né? Tipo, será que eu preciso? A banana já nasceu lá, toda bonitinha, né, gente? Não tem necessidade. Então, essa pessoa, nós, pessoas, compramos sem pensar no que a gente está comprando, sem pensar o como esse material está chegando na nossa casa, como o produto está chegando na nossa casa, e não ligando para o que a gente vai fazer depois. E quem faz algo depois ainda é desvalorizado. Então, o mais importante de tudo isso é o processo, porque as marcas, elas têm as obrigações delas, né, via legislação, de cumprir, elas vão dar um jeito de cumprir na hora que precisar pagar a multa. Mas se a gente não cobrar, né, se a gente não mudar os nossos hábitos de consumo, elas vão optar por não pagar a multa, vão fazer o mínimo e não vão mudar todo o processo que tem atrás, que é o problema. A gente vai continuar gerando lixo, vamos reciclar uma parte desse lixo, porque, que nem a Cris falou, não é obrigado a fazer 100%, então a gente pode reciclar um percentual e tá tudo bem pela legislação, e ninguém tá nem aí. Então, tipo, para mim, o essencial de tudo isso é a educação no final, a educação que a gente recebe lá no começo da nossa vida, sabe? É tão bonitinho a criança tem educação, na educação primária, aprendendo o que é reciclagem, chegando em casa pro pai falando, isso aí você tá jogando errado. O pai fica com vergonha, a criança, né, tá lá educando ele. É tão bonito isso, gente. Então, para mim, o que mais falta é educação e essa consciência de todo mundo que nós todos somos responsáveis. Quer complementar, Cris? Não, eu concordo totalmente com a Dai. Acho que a primeira coisa é investir mais em educação ambiental. Enfim, é bem isso que a Dai falou mesmo, sabe? A população não sabe o que pode ser reciclado, o que não pode. Quem tem a oportunidade de buscar esse conhecimento, muitas vezes não faz, né?
Às vezes tem coleta seletiva passando em frente de casa e, enfim, não consegue separar pelo menos o que sabe que é reciclável, né? Eu não sei, às vezes é falta de interesse mesmo. Eu acho que todo mundo precisa fazer a sua parte. A gente ainda sente que isso ainda está muito no começo, sabe? Acho que alguns países que são aí líderes em reciclagem, eles têm índices em torno de 50% de reciclagem, né? E a gente ainda está em torno de 3%. Então, olha como a gente está atrás, né? E isso é muito porque quem pode fazer não está fazendo também. Óbvio que tem alguns locais, né, que não tem mesmo coleta seletiva. A gente sabe que mesmo se todo mundo for fazer sua parte, for fazer separação, o Brasil não vai dar conta também de reciclar tudo, né? A gente não tem tantas indústrias assim para realizar a reciclagem. Outro ponto que a Dai falou também, que é muito importante, e que eu também já vi aqui num Steam passado, acho que foi o do Fernando e da Raquel, que eles falaram de embalagens. Que eles falaram que essa é uma maior dificuldade mesmo das embalagens, né? Que é tornar uma embalagem mais sustentável. Então, acho que falta muito isso das empresas começarem a pensar um pouco lá atrás, sabe? Ao invés de quando chegar lá na frente tentar pensar o que vai fazer com aquele resíduo, não, ela tem que pensar já o que ela vai fazer quando ela vai projetar a embalagem dela, né? Para ver como que essa embalagem vai ser depois para frente. Porque hoje grande parte das embalagens que depois, né, são embalagens pós-consumo, elas não têm reciclagem. E muito é porque, às vezes não tem, o processo não é estabelecido, mas outras vezes também é porque aquele material não se paga. Então, a embalagem ela é tão desvalorizada, né, para reciclagem, que é muito mais fácil você pegar um material virgem e fazer uma nova embalagem, né? Você não vai, então, investir esforço para alterar todo um parâmetro lá de processamento da sua empresa e ainda ter que fazer uma embalagem reciclada que vai ser mais cara do que se fosse uma embalagem virgem. E isso porque a gente está falando só de embalagem, né? Se a gente ainda for pensar de reciclagem de outros produtos, a gente vai ficar aqui falando anos de coisas, né? Porque tem muitas coisas que não tem reciclagem, a gente sabe que tem resíduos da construção civil, a gente sabe que tem resíduos têxteis, então, assim, tudo isso também precisa ser reciclado. E a gente vê que, sim, tá num caminho de tentar ser um pouco mais sustentável, né? Tentar buscar formas aí de reciclar, mas ainda é um desafio muito grande. Então, eu acho que é isso, mas eu concordo com a Dai que a maior dificuldade de todas ainda é essa questão da educação ambiental para a população. Tá, agora eu vou jogar vocês aí no fogo aí, tá? Bom, vocês comentaram aí que o maior problema é o processo educacional. Estamos numa pandemia aí, né? E aí teve um aumento de entregas, né? Nas residências das pessoas. As pessoas que têm condições, né? Chamei, nem todas. Mas houve um aumento aí nos marketplaces, né, de entregas, de infinitas coisas na casa das pessoas. E entrega é sinônimo de embalagem, né? Embalagem é sinal de, para algumas pessoas, infelizmente no Brasil é lixo, para a gente, né, de maneira geral, é um resíduo, né? E aí, se a gente discutir processo educacional, sempre que, independente da área que se discute processo educacional é sempre um processo longo, né, de gerações, né, que é super importante, né? Não estou falando que não é super importante. Mas assim, vamos lá, jogando vocês em saia justa agora, hein? Se vocês pudessem mudar hoje, vamos criar um projeto hoje, uma proposta de mudança. Se vocês fossem convidadas, não com esse governo que não faz nada, mas com um governo que realmente faça alguma coisa, né, de políticas públicas aí nessa área, né? Porque não é só reciclar, né? A gente está falando que a questão de reciclar, ela envolve uma cadeia muito grande e dentro dessa cadeia tem vamos dizer que a gente está rasgando dinheiro, está jogando o dinheiro fora, né? Sem discutir a questão social, que é super importante, mas
pensando numa cadeia, né, sustentável, né, está jogando dinheiro fora, né? O que vocês, como engenheiros aí, especialistas da área, iriam propor? Vai que alguém ouve o que vocês estão falando aí e querem contratar vocês aí para colocar essa proposta para frente. O que vocês fariam? O que vocês propõem? Para aí, para aí. Bom, eu acho que falando um pouco, trazendo um pouco esse ponto do recebimento, né, a gente recebendo as coisas na nossa casa e a quantidade de embalagens que tem ali, eu vejo que a educação, é que nem você falou, é a longo prazo. Eu vou ter que educar a criancinha agora, para quando ela tiver daqui 30 anos, quem sabe ela bota a mão na consciência dela, né? Quem sabe, bens a Deus, ela faz isso. Mas tem uma coisa que obriga todo mundo a se mexer. E eu sou... E eu gosto muito de quando o Estado, ele estimula as pessoas a serem criativas. Então, quando ele começa a multar as empresas para que elas comecem a, pelo menos, fazer essa quantidade de reciclagem que ela precisa fazer e que hoje ela não está fazendo. Então, quando isso começar a doer no bolso de quem coloca a embalagem, então vai diminuir ou vai melhorar a qualidade dessa embalagem, vai diminuir a quantidade de material que é usada, porque vai começar a doer no bolso. Tá? Outra coisa, quando as pessoas pararem de consumir, então tem um caso que é legal agora de delivery, né, que apareceu lá, eu acho que apareceu no Big Brother, que as pessoas pararam, tipo, algumas pessoas pararam de pedir no aplicativo, porque quando chegou no Big Brother, ele apareceu com muita embalagem, e veio um monte de gente, né, um monte de pessoas ecochatas fazerem as conversas online, né? Com essas pessoas falando, olha, esse povo tá... Olha quanta embalagem ele colocou lá na Globo, vocês acham isso certo? Vamos boicotar o cara. E hoje essa empresa, ela já colocou, né? Já tem um projeto agora de 5 anos, que é para estimular para estimular a recuperação de embalagens, tá? Então, tipo, você como consumidor e como uma pessoa que pode passar essa ideia, você consegue também estimular de alguma forma a empresa a não colocar mais. Mas eu iria pelo ponto de o Estado, tipo, multa, não deu certo, não tá fazendo? Legal, então vamos impedir você de trabalhar. Vamos impedir, tipo, se a sua indústria não é uma indústria que se compromete com o material que coloca no meio ambiente, vamos te impedir de trabalhar. E aí, quando ela começar a receber isso, por exemplo, a do salgadinho, que é muito difícil de reciclar, ela vai falar, puta que pariu, é caro pra caramba pra reciclar essa minha porcaria dessa minha embalagem. Vamos trocar? Vai ficar mais barato eu mudar meu processo produtivo do que eu reciclar essa embalagem aqui. Então, em médio prazo, eu acho que a intervenção, seja ela federal, estadual, municipal, seja lá quem for que vai multar, ela funciona melhor. E ela já funciona aqui, por exemplo, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, se uma indústria não consegue comprovar que ela fez pelo menos a meta dela de 22%, que é o que diz essa legislação, tá? É um acordo, né, que existe entre as empresas, que é o que diz essa legislação, ela não tem licença de operação. Então, ela não pode trabalhar. Então, as empresas estão pagando pela logística reversa, né? Elas estão indo atrás de empresas como a minha, como a da Cris, que vão poder repassar esse recurso para um catador ou para uma empresa que faz reciclagem, e elas estão indo atrás, porque não é porque ninguém é legal, porque as empresas gostam de reciclar, não, é porque senão elas vão deixar de trabalhar. Então, funciona aqui, funciona em estados como Mato Grosso do Sul, tem funcionado no Amazonas também. Então, quando o governo ele quer, né, fazer o negócio funcionar, ele consegue por meio desses processos, dessas multas, né, porque ninguém, digamos assim, nenhuma indústria aqui, nada que você olhar para sua casa, você vê no rótulo,
não quer aparecer no Jornal Nacional falando que não recicla. Nossa, já pensou? Pô, então, essas empresas, elas se preocupam muito em elas poderem trabalhar e com a imagem delas. Então, é aí que a gente consegue mudar um pouquinho o jogo. Cris, quer alguma coisa complementar? Eu concordo com a Dai. Não, eu concordo com a Dai. Acho que a única forma da gente conseguir mudar hoje é na dor. No amor a gente não vai conseguir, né? Pedindo, a gente pode pedir pelo amor de Deus que não vai acontecer. Se fosse acontecer, já estaria acontecendo. Então, acho que tanto para as indústrias quanto para a população, a única chance disso acontecer em médio prazo, até não digo nem curto prazo, no médio prazo, é colocando, né, a faca no pescoço e falando você vai pagar por isso. Porque a gente vê que a população, a maior parte da população, né, não faz a parte dela, algumas empresas também não estão preocupadas, mas é isso, a partir do momento que você trava, por exemplo, uma licença de operação de uma empresa, se ela não cumprir com a logística reversa, você está, de certa forma, obrigando essa empresa a cumprir. Então, se a partir do momento que o município, né, enfim, não sei, o estado, colocar lá para a população também que ele não vai coletar aquele resíduo que é reciclável no dia que não é coleta de reciclável, de repente, né, é uma forma de incentivar, né, a população a participar. Ou até mesmo mudar o calendário de coleta, né? Enfim, a gente sabe que tem alguns países que a coleta dos não recicláveis, ela não ocorre como ocorre aqui no Brasil, ela ocorre de 15 em 15 dias, né? É mais espaçado. Então, por exemplo, às terças-feiras vai ser coletado só o papelão, e se o papelão não tiver da forma como é orientado, ele não vai ser coletado. Se você está descartando mais do que deveria, você vai pagar por isso também. Então, acho que a única forma de garantir que todo mundo participe é trabalhando na dor, assim, porque educação ambiental, eu não digo nem que é para a geração que está viva, eu não conto nem com as crianças que estão aqui hoje, sabe, eu acho que são gerações futuras. É um trabalho que leva muito tempo, é um trabalho de longo prazo mesmo, e acho que até a gente criar essa consciência e a gente perceber que todo mundo precisa fazer isso e, de fato, todo mundo começar a agir, vai um tempo longo. Bom, a gente falou bastante de reciclagem, né? E aí vem as pessoas, os ecos chatos e os ecos não chatos, né? E aí, qual que é a importância da reciclagem? Quem quer responder primeiro? A gente falou bastante de reciclagem, mas qual que é a importância? Por que fazer? Já falei bastante primeiro, deixa a Cris. Tá bom. Bom, hoje a gente tem uma quantidade gigantesca de materiais, né, de resíduos que vão para o lixão, né, vão para os aterros, lixão porque o Brasil ainda tem lixão, né, é uma coisa muito passada, assim, né, já não deveria ter mais no Brasil, mas a gente ainda tem muitos lixões no Brasil. Aqui em São Paulo não, né, não tem, a gente tem os aterros, mas se a gente for nesses locais, a gente vê quantidades absurdas de materiais que são, né, despejados por dia lá. E esses locais têm uma capacidade finita, né, eles não é assim, você vai gerando montanhas e montanhas e montanhas de lixo e vai ser para sempre assim, não é. E isso tem também um custo muito alto para os municípios. Então, para você destinar esse material para o aterro sanitário, tem um dinheiro muito grande investido, né? Então, a prefeitura do seu município, para ela fazer a coleta desse resíduo e fazer a destinação correta, né, seguir com todos os procedimentos, ela paga e paga caro por isso. Então, a importância da reciclagem, acho que vem bem daí, porque você está diminuindo a quantidade de material que vai para os aterros.
E esse material ele vai deixar de ser um resíduo, de ser um lixo, e ele vai passar a ser uma matéria-prima. Então, se ele tem a possibilidade de ser reaproveitado, por que não? Né? Você está tanto reutilizando ele, fazendo um bem para o meio ambiente nesse sentido que todo mundo conhece, mas você também está colaborando com as finanças públicas aí, né? Então, esse dinheiro que o seu município está deixando de destinar para esse quesito do resíduo, ele pode destinar para outra coisa. Então, por isso é tão importante para a gente. Vai comentar, Dai? Do ponto de vista ambiental, ainda tem um agravante aqui na Cris trouxe, que se todo lugar fosse um aterro sanitário, estava bom, né? Porque o aterro sanitário ele tem que seguir legislação, ele tem tratamento de solo, então não vai infectar solo, não vai infectar a água que você bebe, né? Então, se todo lugar fosse um aterro sanitário e a gente tivesse só essa preocupação, estava tudo bem. O problema é que a gente tem muito lixo, e não só falando das embalagens, mas também de construção civil e outros tipos de resíduo, que eles são dispostos de maneira totalmente inadequada. Então, pode ser aquele terreno baldio que tem perto da sua casa, né? Então, você está achando que tudo bem ali, é só aquilo que você está vendo né, que você está olhando. Mas o problema é que ele infecta solo, ele infecta água. Então, tipo, o lixo, ele consegue impactar a vida das pessoas de várias formas. E quando a gente não se preocupa em fazer esse tratamento, ele traz problemas, traz doenças, traz gastos para o município que ainda são maiores do que só a disposição. Então, tem alguns estudos, né, e quem costuma ver qualquer conteúdo de ambiental e de saneamento básico, que mostra que você investir, né, no saneamento diminui seus gastos com saúde, melhora a qualidade de vida da população. Então, a reciclagem ela está importante nesse ponto também. Outra coisa é que alguns materiais, matéria-prima é muito cara. E hoje, se a gente reciclasse e ele tivesse algum tipo de benefício fiscal, essa matéria-prima ia ser mais barata. O problema é que aqui, pelo menos no Brasil, a gente não tem um benefício. Então, uma resina, um plástico de um material reciclado, ele acaba saindo mais caro, porque teve todo o processo anterior, né, de retirar o material, né, transformar ele a primeira vez em matéria-prima. Então, quando ele for transformado depois, ele já não tem uma qualidade tão alta, né, em questões de material. E como a gente não tem nenhum estímulo que para isso aconteça, ele se torna uma resina muito mais cara, porque a qualidade dela é pior. Mas, se a gente tivesse alguns tipos de benefício, ela poderia ser uma resina mais barata, por exemplo. Outro ponto são as pessoas que trabalham com isso. Tá? E eu sempre vou trazer essa bandeira das pessoas, porque no Brasil as pessoas dependem disso para viver. Não é que elas estão fazendo isso porque elas estão preocupadas com a tartaruga que está com o canudinho. Não é nada disso. As pessoas dependem disso para viver, elas precisam disso para comer. Tá? Então, se a gente não valoriza, se a gente não paga um valor pelo material que é adequado ao serviço que ela está fazendo, se quando você fala, eu separo na minha casa, mas eu não me preocupo, tipo, se está indo o resto de comida, pensa que é uma pessoa que vai estar mexendo com aquilo. Se você não quer mexer no negócio que é seu, tipo, que você que sujou, imagina aquela pessoa que está ali. Então, a reciclagem, você pode ver ela do ponto de vista ambiental, você pode ver ela do ponto de vista social, pode ver ela do ponto de vista da engenharia de materiais e no aproveitamento máximo do processo. Então, tipo, se falar a importância da reciclagem e você tentar trazer só um ponto, ele é muito fraco, porque ela está na nossa, tipo, embalagem, produto, descarte, está na nossa vida todos os dias. Então, ela tem um impacto muito maior, tá, na vida das pessoas e no nosso dia a dia em si. Deixa eu complementar. A Dai tocou num assunto, né, num tema aí, de que não tem incentivo para embalagem reciclável, não, para material reciclável, né? E muito pelo contrário.
Quando um produto, um material reciclável, um produto reciclável, ele retorna para a cadeia, ele é taxado novamente. Então, isso torna o material ainda mais caro, né? Então, enfim, ao invés de estar ali auxiliando quem está trabalhando com reciclagem, na verdade, né, o governo acho que até atrapalha um pouco, às vezes, nesse quesito, porque poderia tornar mais... poderia incentivar um pouco melhor, sabe? Para que as empresas quisessem olhar para aqueles materiais, quisessem pensar em utilizar um pouco mais os materiais recicláveis nos seus produtos, mas ainda não. Então, ainda tem muito para ser feito. E o que a Dai comentou também sobre essa geração de empregos, acho que é um ótimo ponto também. Então, né, reciclagem é complexo, mas a reciclagem vai muito para a parte econômica, né? Parte econômica e parte de políticas públicas. Isso porque aqui a gente está falando só de reciclagem mecânica, né? A gente não está falando de outros tipos de reciclagem que o Brasil ainda nem tem, né? Cita pra gente um pouquinho essas outras que o Brasil não investe. O Brasil, por exemplo, não tem reciclagem térmica, né? A gente tem aí principalmente os países que são mais frios, eles investem bastante em reciclagem térmica, e aí, basicamente, eles incineram o que não pode ser reciclado mecanicamente. Então, óbvio, eles vão priorizar o que pode ser reciclado mecanicamente, o que a gente recicla aqui no Brasil, por exemplo, e o que não pode, eles queimam para geração de energia para aquecimento das residências. E tem também a reciclagem química. Aí já é um pouco mais profundo, né? Enfim, acho que nem são tantos países que têm, né? Não investe muito em reciclagem química, mas se a gente for entrar em detalhe, nossa, tem muito para ser falado. E dentro da reciclagem térmica, aqui no Brasil, apesar de a gente não utilizar ela como térmica, a gente utiliza, digamos, esse resíduo que não é reciclado de alguma forma e ele é queimado, ele é reaproveitado em outras cadeias. Então, digamos, esse lixo queimado, ele vira matéria-prima para a indústria cimenteira. E ele tem um dos pontos é que ele tem um baixo valor, digamos, de investimento que você precisa fazer para trabalhar com ele. Então, eu não preciso contratar um monte de gente, eu não preciso ter uma esteira, uma prensa, eu só preciso queimar aquela parte do resíduo. Então, ele tem um custo que ele é menor, logo, ele já se paga aqui no Brasil. Só que o problema é que, tipo, quantas indústrias cimenteiras vocês conhecem? Então, geralmente você só lembra você olha assim e fala, tem aquela lá, Votorantim, que vive aparecendo nos lugares. É isso. Então, tipo, vai queimar todo o lixo? Não vai dar jeito, né? Vai continuar sendo um problema. Então, até existe, mas a gente não tem escala para a quantidade de lixo que a gente produz, que nem a Cris trouxe. Boa. O problema é complexo aí, né? Acho que, não sei vocês aí, cada vez que eu estudo mais engenharia e a gente vê os problemas mais reais, né? Eu acho que falta um pouquinho de a gente conhecer um pouquinho de economia, né? No curso de engenharia. Porque muitas vezes essas grandes problemáticas, elas esbarram, né, nesse modelo capitalista que a gente tem, eles esbarram muito no modelo econômico, né? E aí acho que falta um pouco de jogo de cintura, se a gente pode falar assim, para a gente poder entrar muito mais nesse mundo e propor soluções, assim, né? Porque economia, infelizmente, nas cadeias produtivas, vamos dizer que é a que mais fala, assim, né, nesse sentido. Né? A conversa é tão boa que a gente já até estourou o horário, mas a gente vai continuar mais um pouquinho. Quem quer começar? Pergunta. Quem começa? Quem começa? Começa Mas com quem? começar o quê? Surpresa, gente. Quem quer que eu comece? Surpresa. Eu vou ficar quietinha aqui. Tá bom, vou começar com a Cris. Você escolhe, então. Então tá. Cris,
O que eu deveria ter perguntado para a Dai e não perguntei? Nossa, que complexo. Complexo. Dai, como que você acha que essa questão de resíduos sólidos, né, de reciclagem, poderia ser mais explorada no curso de Engenharia Ambiental e Urbana na UFABC, já que é um curso que justamente ele une, né, essa questão do urbanístico e do ambiental? O melhor do curso da UFABC é que tem uma disciplina de resíduos sólidos. A gente tem 1 milhão de disciplinas naquela universidade e a gente tem uma disciplina de resíduos sólidos. E nenhuma de reciclagem, tá? Para fazer uma disciplina de reciclagem, eu tive que roubar a matéria lá dos engenheiros de materiais, tá? Então, eu acho que ter um curso de resíduos sólidos já ajudaria bastante lá essa parte ambiental, né? Não mais, tanto quando eu falo do urbano, é bem onde a pessoa tá vivendo, qual é a condição que ela está vivendo, quanto a vida dela tá ruim porque ela tá longe dos centros urbanos, é isso que é muito tratado na parte urbana. Essa parte de resíduos, ela é inclusive uma parte que é considerada técnica quando a gente fala de engenharia, e é uma parte que a gente não tem, a gente tem uma única disciplina na UFABC, então eu traria mais isso para o curso, principalmente porque hoje é onde o engenheiro ambiental ele consegue mais atuar. Quando a gente fala de tratamento de água, que é o que eu tive bastante, aqui em São Paulo, pelo menos, eu só conheço o Sabesp. Tá? Então, a não ser que eu vá para cidades vizinhas, por exemplo, para Santo André e São Bernardo, que tem mais uma empresa que faz isso. Mas quando a gente fala de resíduo, toda empresa gera lixo. E toda empresa tem que cumprir legislação por gerar lixo, seja ela indústria, restaurante, seja lá o que for. Ela tem que cumprir uma legislação. E o curso é muito defasado nesse ponto. Então, o engenheiro que sai da UFABC, se ele quiser trabalhar com gerenciamento integrado de resíduos, se ele quiser trabalhar com... Geralmente, muita gente faz depois saúde, segurança do trabalho, e quem faz saúde e segurança do trabalho também tem que trabalhar com resíduo, tá? Não é só com EPI. Então, essa pessoa não... Eu saindo da UFABC, se eu não tivesse já, saído de um estágio trabalhando nisso, eu não teria base nenhuma para trabalhar com resíduos, sabe? Então, eu sinto muita falta de algo mais robusto. Você conhece outro curso dessa maneira de ambiental que tem essas disciplinas? É um problema específico da UFABC ou é um problema específico geral? Não, é um problema específico da UFABC. Porque em outros cursos de engenharia, como a UFEI, Mauá, Poli, eles têm matérias que eles falam que são de gerenciamento integrado. E esse gerenciamento integrado, né, nas indústrias, ele passa por resíduo, passa por legislação, passa por pessoas, que é tudo aquilo que é para dar ISO, sabe? Quando você vê lá, ISO 1000 e não sei o quê, ISO 2000 e não sei o quê. Então, as pessoas que saem do curso de engenharia ambiental, geralmente elas saem fazendo ISO assim, ó, como se fosse nada. Tipo, facinho tirar uma ISO. Eu tenho aqui uma tabela, né? É só seguir esses passos. E na UFABC a gente não tem isso. Então, a gente acaba perdendo bastante na parte de resíduos. Entendi. E você? O que você acha que eu deveria ter perguntado para a Cris e não perguntei? Deixa eu pensar aqui. Eu perguntaria para a Cris, porque ela seguiu, né, num doutorado bem diferente da área de resíduos, e eu entendo que foi uma oportunidade dela, né, de continuar trabalhando, mas você já disse que gostaria de continuar, mas o porquê você gostaria de continuar na área de resíduos se você lá no início da sua graduação escolheu um conhecimento tão diferente? Uhum. Quando eu fiz a graduação, né, no meu trabalho de conclusão de graduação, eu segui já para esse caminho de estudo das nanopartículas. E então, quando abriu o mestrado na UFABC, eu já estava pensando em fazer algo nesse tipo.
Então, foi mais por isso que eu segui, né? Enfim, eu até tinha o interesse em fazer um doutorado na mesma linha e tudo mais. Mas agora, né, passando um poucos anos e vendo como que tá o mercado, enfim, vendo as oportunidades, se fosse para eu fazer hoje um doutorado ou até alguma outra especialização, eu acho que eu seguiria muito mais para esse caminho de economia circular, de logística reversa. Eu acho que é um caminho que tem muito mais oportunidades. Eu vejo que nos próximos anos as empresas, enfim, o Brasil mesmo vai acabar investindo muito nessa linha. Então, se fosse hoje em dia, eu teria feito outra coisa. E também, né, para me defender um pouco, a UFABC não tem um mestrado nessa linha. Né? A gente não tem professores... Na parte de materiais tem sim, tem o professor Derval. Tem o professor Derval. Ele não é um moço de gente boa que vai lá e ensina sobre essa reciclagem também. Sim, mas a linha de pesquisa dele não era algo que assim eu queria seguir, sabe? Eu acho que eu sou mais tendenciosa para essa linha de economia circular mesmo. Eu queria mais alguma coisa que fosse mais inovadora, eu acho. Eu acho que, né, na época... e era outro mestrado, tá, Daí? Eu fiz o de Ciência e Engenharia de Materiais, ele é da Nano. Então, foi mais por isso mesmo que eu não segui na mesma linha. E na época eu realmente não estava pensando nisso. Mas se fosse hoje em dia, acho que seria diferente. Boa. E vocês pensam em fazer doutorado? Eu penso. Eu penso sim. Infelizmente, não hoje em dia, né? Porque é um pouco difícil conciliar todo o esforço de um doutorado com um trabalho que já demanda tanto, né? A gente tem muitas coisas para fazer, enfim. E principalmente, acho que para fazer um doutorado você precisa estar bem focado, né? Mas eu penso sim, de repente, quando essa questão de resíduos estiver um pouco mais tranquila, porque aí a gente não vai ter bomba estourando todos os dias, aí eu consigo. Entendi. Dai? Hoje eu confesso que eu não penso em fazer um doutorado. Se eu fosse seguir para fazer o doutorado, seria muito mais por uma questão de, em algum momento, poder dar aula e passar o conhecimento que eu tenho muito mais prático hoje do que teórico para outras pessoas, para elas conseguirem chegar com conhecer, pelo menos uma visão prática de como funciona. Então, tipo, se eu seguisse para o doutorado, ia ser muito mais por essa questão de educação do que uma questão de pesquisa, né, geração de dados. Então, e eu acho que para dar aulas eu posso seguir num outro caminho que não necessariamente o doutorado. Talvez eu não tenha tido bons exemplos de doutorado na UFABC, né, porque nem sempre o professor que tem doutorado, ele é o melhor, então eu acho que eu penso muito mais na parte educacional do que nessa questão de carreira de graduação. Dai, mas tem tanto a ser feito ainda, você pode descobrir tanta coisa com o doutorado, estudar tanta coisa legal. Talvez amadurecendo um pouco, né? Eu acho que eu tô muito nessa parte, eu quero aprender muito essa parte prática do negócio, porque eu vou falar como aluna, eu sentia muita falta quando eu tinha um professor que ele era totalmente acadêmico. Eu sentia a falta de alguma coisa nele, e depois, quando eu fui tendo experiência, eu descobri que o que eu sentia de falta nele era essa experiência de mercado, essa experiência de como que é a vida fora da universidade. Então, acho que hoje é um projeto que eu não tenho nenhum. Se um dia ele acontecer, é muito longo prazo, assim, pensando em como passar esse conhecimento. A sugestão não é nem tanto para dar aula. A questão é que vocês têm um mercado aí, né? E aí vocês virarem as pessoas mais especialistas, né? Para vocês ditarem as regras, como vai funcionar o mercado. Então, não necessariamente, mas não necessariamente o doutorado é o caminho para você ser a influência
No mercado, Sim, sim, sim. principalmente quando ele é tão, que nem você falou, capitalista. Eu diria que talvez um doutorado, ele, dependendo de com quem você está falando ali, ele talvez até, tipo, dê uma diminuída se você não tivesse conhecimento econômico que você trouxe, por exemplo. Precisa ser muito bem... se o objetivo de carreira você for construir isso, ele tem que ser muito bem construído. Então, eu realmente acho que o doutorado, ele, pelo menos na parte de economia circular, se você não pretende, né, seguir carreira acadêmica, de tentar achar novas soluções materiais, que nem a Cris trouxe, ele não necessariamente é uma obrigatoriedade. Não, não é obrigação, não. É uma sugestão para a gente também mudar o mercado. Eu acho que acho que quando a gente olha os grandes players, assim, diferentemente da área que a gente está, e aí por isso que a gente volta sempre na questão da educação. Não que as pessoas que não têm a oportunidade de fazer doutorado não são tão inteligentes assim, né? Mas eu acho que cabe a gente também tentar mudar esse cenário que a gente tem aí no Brasil, né? E aí dá uma forçada, assim. E aí Mas aí. também Oi. vale, não, Oi. vale também a gente cutucar as empresas que não vale de nada também a gente fazer um doutorado, se Sim, especializar, se a empresa depois não dá sim, não abre concordo. as portas. Porque, por exemplo, se eu fosse fazer um doutorado focado enfim, buscar soluções para reciclagem de algum material, depois aonde eu ia trabalhar, entendeu? Sabe? Sim, concordo. Eu acho que assim, as empresas também precisam estar com esse foco de estar buscando um profissional que seja especialista nesse quesito. Então, acho que ainda falta um pouco, né? Acho que por isso que a Dai também Um pouco? desanima um pouco. Um pouco? Um pouco? Um pouco? É Falta que eu acho que bastante. tem muito mais uma questão de mercado, assim, sabe? Tipo, tem uma questão de que, o meu conhecimento sobre logística reversa, sobre cooperativas de catadores é legal, ele traz muitas coisas? Traz. Mas se eu não souber usar esse meu conhecimento do ponto de vista mercadológico, fazer a empresa ganhar dinheiro de alguma forma, eu dificilmente vou conseguir me encaixar ali. Uhum. Então, como o meu objetivo ele é muito claro de transformar a vida dessas pessoas, tipo, da forma que for possível através de mim, eu preciso estar ali dentro do mercado. E o doutorado, ele, infelizmente, ele não vai conseguir me encaixar ali. Ele talvez em algum momento ele até me atrapalhe eu estar ali dentro, porque provavelmente eu vou receber respostas do que são absurdas, do tipo, você é muito qualificado. Mo bem, deixa eu ser qualificado e passar todo o meu conhecimento para você, mas as pessoas não querem isso, entendeu? Então, tem essa estratégia, pelo menos assim, no meu ponto de vista de carreira, eu tenho essa estratégia de estar um pouco mais dentro do mercado e não sair do mercado de reciclagem, que é muito difícil, é um mercado pequeno, então eu tenho que estar ali dentro, entendeu? Por isso, da minha opção de hoje, no meu coração, eu não faria. Não, eu sei. Mercado, infelizmente, ainda no Brasil é um mercado extremamente pequeno é um apelido, né? Para não falar outras palavras. É um mercado Ele muito. é tão grande que você conseguiu chamar duas pessoas que trabalharam nos mesmos projetos, estudaram na mesma universidade, com os mesmos professores, e não é porque a gente estava na mesma sala. Não é, eu não conhecia a Dai na UFABC. Exato. Bom, vamos lá. E para os finalmente. Vamos começar com você, Tá. Dai. Agora. Comecei com a Cris. Se você pudesse indicar para as pessoas aí que estão vindo, a gente, 2 livros, né? Que as pessoas estão muito em casa, né? Hoje, né? O que você sugeriria para as pessoas lerem ou para as pessoas assistirem? Tá mutado Olha, aí. tem das pessoas assistirem, tem um canal que é muito legal, que ele chama Uma Vida Sem Plástico. E aí é para quem quer. Não precisa fazer tudo que tá lá, tá, gente? Porque tem algumas coisas que são mais radicais, por exemplo, vamos substituir o papel higiênico, né? Mas aí já entra um pouquinho mais no coração das pessoas, talvez elas não sigam, mas elas têm o canal, ele tem uma proposta bem legal que é de fazer você repensar o seu consumo. Não precisa ser coisas técnicas, não, tá?
É uma sugestão geral. Não, é para você repensar realmente, tipo, eu vou comprar alguma coisa, e não é nada técnico, tá? É tipo videozinhos, pílulas de 2, 3 minutos, te ajudando a pensar, será que eu preciso mesmo comprar isso? E tem uma coisa que ela é muito, muito social, que é a pessoa, tipo, eu nunca tive condições de comprar. Então, eu entendo todo mundo que nunca teve condições de comprar, e quando tem condições, está trabalhando, quer comprar tudo. Porque a gente nunca teve essa opção, né? Então, quando a gente tem, a gente quer comprar muito. Mas parar um pouquinho e pensar, será que eu preciso disso? Então, esse canal consegue te tirar um pouquinho da caixa dessa questão de o consumo como algo social. Então, tipo, um momento que você nunca teve como comprar, e eu não estou falando de, por exemplo, alimentos, nada disso. A pessoa, ela começar a repensar hábitos como compra de roupa. Então, ele é um canal bem legal. E um outro canal que eu gosto muito e não tem nada a ver com reciclagem é o Tempero Drag, que ele traz muito esse lado da sociologia. Então, você consegue sair um pouquinho do seu dia a dia e estudar um pouquinho de sociologia. Ele tem uma pegada mais de esquerda, mas eu costumo brincar que se até os, sei lá, seus 25 anos você não era de esquerda, boa pessoa você não é, né? E aí depois você até pode entender de mercado, mas antes disso você tá só no coração. Então ele tem é um canal de educação e sobre sociologia. E como eu trouxe aqui que a educação é importante, eu acho que essa educação menos, quando a gente fala menos técnica, que te vai fazer pensar um pouquinho sobre a vida e como que ela também ajuda muito a você ir para outros caminhos. Então, eu deixaria esses dois canais, muito mais do que um livro, porque o livro eu gosto muito mais de livros de aventura, livros policiais, então eu não ia ter como trazer algo que fosse tão mais rico. Ia vir um Sherlock Holmes, um Harry Potter, um Senhor dos Anéis, então eu trago esses dois canais que eu acho que são muito mais legais. Bom, tá. Depois vai ficar a descrição dos canais, dos livros, de tudo que a Cris e a Dai vai sugerir, vai ficar na descrição do vídeo do YouTube, tá? Então, quem não anotou aí, pode ficar tranquilo. Cris, o que você vai sugerir pra gente aí? Nossa, eu fiquei pensando assim, e eu também não tenho nada técnico, sabe? Não, Que sabe por bom, quê? que bom, que bom. Isso é Porque ótimo. assim, no meu tempo livre, eu realmente quero alguma coisa assim para eu dar risada, sabe? Para eu pensar em nada. Mas teve um livro que eu li há pouco tempo atrás, ele é bem rapidinho, assim, de ser lido, ele chama Hábitos Atômicos. E apesar do nome, ele não tem nada a ver com átomos, nem com química quântica, nem nada disso, né? Na verdade, ele diz que, para quem já leu aquele O Poder do Hábito, ele vai meio que no mesmo caminho, né, do poder do hábito. É assim, você quebrar as suas metas grandes em coisas pequenas e que você consegue fazer. Então, você vai fazendo um pouquinho a cada dia, até você se acostumar com aquilo, você vai tornar aquilo prazeroso, até que aquilo se torne um hábito positivo na sua vida. Eu acho que é uma sugestão bacana, né, para esses tempos de pandemia, porque a gente acaba ficando um pouco, sei lá, desanimado, né, de ser todo dia igual. Então, de repente, dá um ânimo aí para quem quiser tentar alguma coisa nova, né? Não sei, de repente, fazer um exercício. Se você não está conseguindo fazer meia hora, faz 5 minutos, né? Se não consegue fazer não sei, correr, você, não sei, né? Faz um polichinelo na sua casa, enfim. Se você quer comer uma coisa diferente, não sabe fazer, faz o que você sabe cozinhar, enfim, para você, de repente, serve para inspiração para alguma coisa. E que mais? Canal também, eu só sigo canal de besteira, então não. Os melhores canais. Não. Não sei, acho que um livro, de repente, um livro que eu gosto bastante, assim, que eu li durante minha adolescência, que é Capitães da Areia, que acho que é um dos meus livros favoritos da vida, do Jorge Amado. Jorge Amado. Então, acho que é um livro bem bonitinho, assim, né? Trata um pouco aí das pessoas do Brasil, aí,
acho que pode ser esse também, um livro bem legal para ocupar o tempo. Boa, boa. As sugestões depois elas vão colocar tudo lá na descrição do vídeo. Agora, realmente, as considerações finais. Cris, a palavra é sua. O que você quer dizer para todos nós aí? Considerações finais. E primeiro eu quero agradecer você, Jorge, por ter convidado para esse bate-papo. Acho que foi bem legal. Como a gente falou aqui, a reciclagem é um tema que está bem alta, tem muita coisa para ser feita ainda. E para quem estiver assistindo aqui, ou quem for assistir depois, né, ao invés de ficar pensando também que não consegue fazer nada, faça o que seja possível, sabe? Se tem coleta seletiva no seu bairro, você tenta procurar como que você pode fazer a separação da melhor forma, porque como a Dai falou, não vai colocar para reciclagem aquilo que você não gostaria de mexer. Busca um pouquinho também, porque se você colocar, por exemplo, alguma coisa que vai sujar o material, ele pode ser, né, impossibilitado de seguir ali para reciclagem, então você vai acabar atrapalhando a cooperativa que vai fazer a separação daquele material. Então, assim, busca o mínimo, tenta fazer sua parte, porque a gente ainda tem muito para evoluir nesse caminho. Né? Mas acho que é isso, só agradecer mesmo pelo convite. Dai, considerações finais? Bom, primeiro, né, muito gostoso conversar com vocês. Eu tava com saudade de conversar com a Cris, já faz muito tempo que eu não falo com ela. O Jorge também, faz muito tempo, a gente só conversa no trem. Então foi muito bom conversar fora do trem, voltando da UFABC, diga-se de passagem. Então, foi muito gostoso esse bate-papo. E para quem estiver vendo, né, acho que muito mais do que falar de reciclagem, eu sempre gosto de falar das pessoas. Então, tentar olhar aquelas pessoas que estão na rua, estão fazendo esse trabalho, e respeitar o trabalho delas. Ele é muito importante, ela provavelmente faz um trabalho que você não gostaria de fazer. Então, respeita o trabalho dessas pessoas, respeita essas pessoas como seres humanos mesmo, tá? Não é só porque ela tá numa situação de vulnerabilidade, que ela tá morando na rua, ou então que ela tá mexendo com algo que é lixo, que você precisa tratar ela como, de forma bem grosseira, como lixo. Lembra que ela é uma pessoa, assim, tipo, que nem você. Eu acho que você só fazer esse exercício, né, de tratar o outro melhor e como você gostaria de ser tratado, as outras coisas vão vir como consequência. Boa, então fica aí o recado aí, né, pra gente repensar aí como que a gente não só pensa a reciclagem, mas como que a gente pensa as pessoas também, né. Então eu queria agradecer muito, Cris, Dai, por vocês ter aceitado o convite. Sei que todo mundo aí na loucura aí da pandemia, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, ainda mais vocês aí com vários pepinos para resolver, e aí disponibilizar um pouquinho do tempo de vocês para a gente bater o papo. Então, uma palavra simples, mas muito obrigado. Né? Então, fica assim, gente. Acompanha lá no canal Isto é Nós, dá o like, comenta. Acompanhe, né? A Cris e a Dai aí nas redes sociais, ver o que elas estão postando aí, de trabalho, de vida, que elas vão se transformar em youtubers aí, influencers, na área de reciclagem aí. Então é isso. Então, bye bye e até mais. Tchau, tchau. Tchau, Dai, tchau.